No Pílula de Saúde de hoje nós vamos falar sobre vacinação. É graças à vacinação que doenças que já foram devastadoras no passado, hoje foram erradicadas ou estão controladas. A varíola, por exemplo, foi erradicada graças à imunização. O nosso calendário vacinal aqui no Brasil é reconhecido no mundo inteiro como um calendário exemplar e ainda é gratuito, sendo oferecido pelo SUS. No Pílula de Saúde de hoje, Dr. Jorge Tadeu vai falar sobre a baixa adesão à vacinação e como ela pode provocar o retorno de surtos de catapora, sarampo, tuberculose, entre outras doenças que estavam controladas. Vamos conferir. Olá, Pedro Alcântara. Olá, prezados amigos. E hoje nós vamos falar de um tema muito quente em todos os sentidos dos grupos de WhatsApp, da internet, do Twitter e de todos os meios de comunicação social online e presencial. Vacinação. Mas eu não vou falar hoje de Covid, Covaxin, Pfizer, Janssen. Hoje nós vamos falar da vacinação como um todo, né? E o que é a vacinação? Vacinação é uma metodologia genial que o ser humano criou para o bem coletivo. E por que do bem coletivo? Porque uma vez a população estando imune a uma doença, ela não transmite essa doença. E graças ao processo de vacinação, doenças que foram devastadoras para a humanidade foram erradicadas ou absolutamente controladas ao longo da história. Alguns exemplos, né? A varíola, que foi uma doença que matou milhões de pessoas no mundo, ela é uma doença erradicada na humanidade. Existem doenças que também já foram problemas de saúde pública seríssimos, que estão muito bem controladas, praticamente beirando aí o certificado de erradicação. A erradicação tem uma regra populacional para haver esse certificado. Um grande exemplo é a poliomielite. Era uma doença tão grave que no início do século XX existiam unidades de terapia intensiva só para atender pacientes infectados pela poliomielite. E a vacinação, em massa, controlou a ponto de hoje, graças a esse processo, nós só termos 4 países no mundo em que ainda existem casos de poliomielite silvestre, né? Poliomielite pelo vírus mesmo e não poliomielite pela vacina, né? Ou seja, é uma doença que está aí flertando também com a erradicação. Portanto, o processo vacinal, a campanha de vacinação, é um dos maiores serviços da saúde e da ciência à longevidade da raça humana. Mesmo na medicina veterinária, você tem a vacinação como uma ferramenta de promoção de saúde animal em bezerros, cavalos, gatos, cachorros e tantos animais de zoológico também, são tratados de forma vacinal. Então a vacinação, por definição, é uma imunização, é um processo de desenvolvimento de anticorpos contra uma determinada doença através do contato do paciente com um estímulo a essa produção de anticorpos. Que estímulo pode ser esse? Pode ser através de fragmentos do micro-organismo, do vírus, por exemplo. Esses fragmentos produzem uma reação de defesa no corpo humano que gera anticorpo. Pode ser através de vírus vivo inteiro, só que com a sua potência de ataque atenuada, que é o chamado vírus vivo atenuado. Um exemplo dessa vacina é a vacina Sabin da poliomielite. Pode ser com o vírus morto, para que apenas o corpo humano tenha contato com esse vírus para produzir o produto do vírus para poder gerar o anticorpo. E também métodos mais modernos, como por exemplo infecções cruzadas, eu aplico um vírus mais leve, modificado, para poder gerar anticorpos para outro vírus. É o que acontece, por exemplo, atualmente numa das tecnologias da Covid,
né, da vacina contra a Covid, e agora culminando aí com as vacinas que mexem com manipulação genética, com RNA mensageiro, né, como é o caso da vacina da Pfizer, aí, que está tão discutida aí atualmente. Então a vacina, ela é um bem para a humanidade. O calendário vacinal, ele é definido pelos governos federais dos diversos países do mundo, de acordo com as necessidades regionais de cada país. O calendário vacinal do Brasil é um calendário reconhecidamente no mundo como um calendário exemplar, tanto o calendário vacinal obrigatório fornecido gratuitamente para a população brasileira inteira pelo SUS, quanto o calendário, vamos dizer assim, ampliado, que é complementado em clínicas privadas. Mas o Brasil tem uma metodologia vacinal exemplar, tanto na formatação do seu calendário, quanto na vigilância para a atualização do calendário, quanto na execução das campanhas vacinais. E por que estamos falando sobre isso? Não estamos falando somente sobre Covid? Porque alguns estudos e algumas pesquisas já têm demonstrado que por conta da pandemia, notadamente o Brasil, mas outros países também estão convivendo com uma diminuição da adesão da população em geral às campanhas de vacinação. Nós estamos sofrendo com campanhas com baixa adesão da população, até porque a campanha vacinal é uma campanha que depende da atitude do cidadão, e por conta das medidas de restrição, das preocupações com o isolamento e com a pandemia, isso tem baixado. E isso preocupa. Por quê? Porque o prolongamento temporal da adesão à vacina pode diminuir a cobertura vacinal. E o que significa isso? Que menos pessoas estarão devidamente imunizadas. E menos pessoas imunizadas aumenta o risco de transmissão e de reativação de doenças. Não deixemos de vacinar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, cumprirmos as regras de vacinação para que a gente não, em breve, e se Deus quiser, nós não fiquemos livres dessa pandemia, mas tenhamos que conviver com surtos de outras doenças. É isso, muito obrigado e nos vemos em próximos capítulos. Até mais.